Boa noite. Agora olhando, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. E eu peço especialmente que o Senhor aumente a nossa percepção da Tua presença, do Teu Espírito Santo aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que a gente está falando sobre o Espírito Santo, sobre o poder de Deus esse mês, e eu vou falar bem pouco. Por quê? Porque o poder de Deus, o Espírito Santo, a gente fala menos e a gente percebe mais. Amém? E eu vou trazer aqui o texto, logo no início, quando Jesus falava que viria o Consolador, e logo após ali, Atos também, antes de Atos 2, Atos 1, justamente o comando antes de chegar ao Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo já vive no meio de nós, habita em nós, todos aqueles que aceitaram Jesus, amém? Mas há algumas coisas ali que o Senhor me mostrou essa semana, que eu meditei, que eu li, reli, e pensei, falei, é interessante, o antes, para que a gente se prepare para, mais uma vez, aumentar a percepção do Espírito Santo. Por quê? Toda vez que a gente se coloca em várias situações da nossa vida, a gente deve confiar nele mais do que nas nossas percepções, no nosso conhecimento, em tudo que nós somos. E por diversas vezes a gente faz justamente o contrário. E ali quando Jesus, ele já tinha sido crucificado e ele passou 40 dias com os discípulos dele, com os apóstolos, ele falou assim, lá em Lucas 24, versículo 49. Ali deve estar um pouquinho diferente, porque a versão é um pouquinho diferente, mas se você ler um pouquinho acima, você vai entender porque ele não usa a palavra Jerusalém ali, e na minha assim. Aqui diz na minha, eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí não repete, porque 2 versículos acima ele fala, vocês estão em Jerusalém, e logo depois ele fala, permaneçam aí. Ou algumas versões falam, ficai, outras permanecei, né? E aí eu vou pular agora para Atos 1, versículo 4 e 5, e aí depois a gente conversa sobre eles. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem à promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Logo depois veio Atos 2, que a gente vai chegar mais para frente. Mas por que esses 2 versículos e por que disso? Eu tirei alguns pontos, e aí depois o último ponto a gente vai tirar de Atos 2. Mas aqui voltando em Lucas, e algo interessante que Jesus falou, olha, vai vir a promessa. Qual a promessa? Jesus já vinha falando o tempo todo que enviaria quem? O Espírito Santo, Consolador, que ensina todas as coisas, que nos auxilia, e assim por diante. E aqui ele fala, agora pode voltar para Lucas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai ou permanecei, porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E isso que Jesus está falando para os seus discípulos, eu fiquei olhando esse versículo e eu entendi alguns pontos que a gente precisa perceber e que várias vezes a gente já coloca, poxa, eu já aceitei Jesus, eu já recebi o Espírito Santo. E eles ali, eles estavam na expectativa e eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que vai acontecer? Né? Que poder é esse que a gente vai ser revestido? Alguns poderes, né? Mas a promessa de Deus de enviar o Espírito Santo, ela vem com alguns passos que os discípulos tinham que seguir. Então, o passo número 1 é o quê? Se você está ouvindo isso, né? Os discípulos estavam lá, qual é o primeiro requisito para ele ouvir isso que saiu da boca de Jesus? É ele ser discípulo, seguidor, crer naquilo que Jesus estava falando, amém? Porque aqui ele já está, Jesus ressurreto, ele já tinha ressuscitado,
Ele estava naqueles 40 dias, logo isso ele falou um pouquinho depois e ascendeu ao céu. Então, o primeiro requisito para você buscar esse poder é ser discípulo, porque senão você não vai nem escutar isso. E isso é o básico. E aí eu entro no segundo ponto, que é mais importante, eu vou demorar um pouquinho mais, mas também não vou demorar muito tempo, que é o permanecer ou ficar. E o contexto dessa época, ali, que Jesus ressuscitou, é justamente Jesus já tinha acabado de ser morto, crucificado. E se a gente lê, né, tinha lá o caminho de Emaús, tinham aqueles discípulos que já estavam até saindo fora, estou saindo de Jerusalém. Jesus vai lá, aparece e fala, não é para vocês ficarem lá. Ele não tinha falado para voltar, para estar em Jerusalém, porque ia acontecer algo lá. Então, esse ponto de ficar e permanecer era arriscado. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Naquela época você não podia, né, falar do quê? De Jesus, eu sou seguidor. Esses dias, na Páscoa, na verdade, eu assisti um filme novamente, a minha mãe estava lá em casa, eu botei para ela um filme, estava no Netflix, e se eu não me engano, Ressurreição, que é uma história, não é verídica, mas ela conta ali a perspectiva do Império Romano. Porque muitas vezes a gente sempre vê das perspectivas do quê? Dos cristãos, a gente vê dos discípulos, das pessoas que estavam ali, das mulheres que foram lá no sepulcro. Mas esse filme é interessante, que é Pilatos cobrando que o primeiro, o chefe ali da guarda que tomava conta de Jerusalém, fosse atrás e investigasse. O que aconteceu? O que aconteceu com os guardas? Aqueles guardas que dormiram, o que aconteceu? O que eles viram? Então é interessante, porque ele vai perseguindo a história até encontrar Jesus e deixar uma carta para Pilatos. Não dá não, eu vi aquele que eu achava morto, eu vi ser transpassado e ele está andando entre nós, ele está vivo. E justamente Pilatos fala para ele, corre atrás de um corpo, porque sem corpo a gente não pode dizer que ele não ressuscitou. A gente precisa do corpo dele para dizer que aquilo ali é mentira, que os discípulos foram lá roubar aquele corpo e estão dizendo que ele ressuscitou. Aí ele falou, não posso fazer isso, porque eu acabei de ver, ele falou comigo. E nessa perspectiva, imagino que estava um alvoroço, porque às vezes a gente não pensa nesses detalhes. Mas o detalhe realmente era que eles estavam escondidos e esperando o que ia acontecer. O que ia acontecer? Eles não sabiam o que ia acontecer. Então, esse passo, que é de permanecer ou ficar, depende da sua versão aí, pode ser a que nem que está ali, ou que nem a minha, ficar, ele é igual à obediência. Por quê? Porque Jesus falou, permanecei lá. E para você permanecer, você tem que obedecer. E muitas vezes, eu imagino que nós não queremos obedecer, e imagino que eles lá, naquele momento, imagino que tinha negócio, poxa, vamos embora, vamos fugir daqui, o negócio tá difícil, vamos ficar escondido aqui, para que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Eles não sabiam, eles não tinham noção. Muitos ainda que os outros que estavam ali, aqui no texto ali em cima, Pedro, em Atos, Pedro está recitando essa passagem de Jesus, ele fala no início que tinham mais ou menos 120 pessoas ali reunidas. Então, imagino que dessas 120 deveria ter muita gente com muito medo, ou imaginando que esse ser revestido de poder era que agora sim vamos pegar em armas e vamos destronar Roma, vamos tomar de novo Israel. Porque eles não sabiam, a gente já sabe que o Espírito Santo veio, mas quantas vezes a gente tem que nos colocar no lugar de obediência? Porque a gente sabe que o Espírito Santo veio, ele foi derramado sobre nós, só que a gente vai falar um pouquinho mais profundo hoje, de um mover mais profundo, e requer obediência, requer ser obediente, porque se você não for obediente à palavra de Deus, a gente pode, inclusive, ler na Bíblia. Eu estava conversando com o Teco e com o Mateus essa semana, a gente estava falando, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu curei,
eu fiz isso, eu fiz aquilo. E muitas vezes a gente acha, essas pessoas fazem isso para a sua própria glória. Não, mas no texto está dizendo em seu nome. A pessoa não quis buscar para ela, mas eu fiz. E Deus fala, não, apartai-vos de mim. Por quê? Não obedece. A gente sabe que o nome de Jesus tem poder, amém? Eu já vi milagres, inclusive, e a pessoa fala, não sei o que aconteceu aqui, mas eu clamei o nome de Jesus, não sei explicar, não vou em igreja, não vou em lugar nenhum, e aconteceu um milagre. Só eu já escutei isso? Existe. O nome de Jesus tem poder. Amém? Mas para que a gente tenha um nível mais profundo do Espírito Santo, para que a gente conheça Ele mais profundo, a gente precisa de obediência e permanecer. Aonde? Onde Jesus disse para a gente permanecer. E muitas vezes precisa de maturidade. Eu queria abrir um pequeno parêntese aqui, que o Senhor me falou, eu já tinha preparado essa palavra, mas o Senhor me falou na sexta-feira. E é justamente a igreja, ela precisa amadurecer, a gente precisa crescer em obediência, em cuidado, e a forma mais clara de um cristão mostrar obediência ao Senhor é o quê? Seguir a palavra dele conforme está escrito, amém? E eu vou falar para vocês algumas coisas. Eu tenho ouvido o que aconteceu comigo e outras pessoas logo depois, algumas pessoas vieram conversar comigo sobre alguns assuntos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha casa para que não pareça que eu esteja falando de ninguém. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho lá a Lívia e a Alice, aí chega a Lívia para mim e fala, Vitor, a Alice está fazendo isso, isso, isso. Pô, que feio, né, que ela está fazendo? E eu só fico falando com ela. E nem eu e nem ela vamos lá falar com a Alice. Vocês acham que vai ter algum resultado? Provavelmente ela vai quebrar, vai pegar um negócio de vidro, vai quebrar. Como outro dia eu falei, a Lívia falou, estou indo no banheiro, dá uma olhada nela. Eu estava pegando o negócio, tudo bem. Estou ali, quando eu olho, em 3 segundos ela estava em cima do encosto do sofá, puxando o quadro pendurado. Eu falei, meu Deus. Fui lá correndo, peguei. Mas imagina se ela fala isso para mim, eu falo, que horrível, né, o que ela está fazendo. E a gente fica ali debatendo, eu e ela, e a gente não fala para a pessoa. Então, em Mateus 18:15, diz que se o meu irmão pecar contra mim, ou a gente pensa assim, mas pecar contra mim, tem traduções que falam errar. Você pode ver. Então, muitas vezes a gente vai, Rodrigo, está acontecendo isso com o fulano. Irmão, vai lá e fala com ele. Não vem falar para mim, não, porque eu tenho ouvido várias vezes. E eu estou exortando realmente a igreja, porque essa semana eu ouvi várias coisas, várias vezes. E eu estou exortando você a ter a coragem de falar com o seu irmão, para que você possa ter maturidade e que ele possa ter também. Porque vão falar, poxa, mas ele fez isso que me escandalizou. Poxa, ele faz aquilo. E como é que o irmão vai saber que aquilo que ele está fazendo te escandaliza se você não falar com ele? Requer maturidade, às vezes é chato, é difícil, né? Tem que ter jeito para falar, a gente tem que aprender a falar com o irmão, mas a gente tem que falar. Esse é um parêntese que eu tinha aqui, que o Senhor colocou, mas se você quiser ler depois lá em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, e 2 Coríntios 8, versículo 9 a 13, ele fala sobre a atitude do irmão que tem que abandonar alguma coisa que o outro acha ruim, né? E eu posso te dar um exemplo meu aqui, mas eu vou deixar isso para o próximo mês, que vai ter mais a ver com o assunto. E aí, senão eu vou gastar todos os meus testemunhos. Mas, pois bem, amém. Mas é que esse é um exemplo muito bom pela palavra que eu já preparei para o mês que vem. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai fazer coisas que são complicadas, mas o que está dentro da palavra? É obediência, permanecer. Está difícil, mas não posso sair na rua porque o exército romano está atrás da gente. É difícil, é chato, mas é uma palavra de obediência, obedecer. Se a gente não obedece 100%, e muitas vezes a gente falha, eu falho, todos nós falhamos, mas o que requer é arrependimento. E a gente vai entrar justamente nessa questão. Como é que nós podemos nos arrepender, pedir perdão aos nossos irmãos,
ao nosso marido, à nossa esposa, se nós não temos tido obediência nele, não estamos no lugar que Deus mandou a gente permanecer para termos um nível mais profundo do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é impossível perdoar. É impossível. Por quê? Nós somos seres rancorosos, não somos? Somos. Nós temos a dificuldade de admitir que nós erramos, ou não. Certa vez, não vou expor ninguém, tá? Mas certa vez, eu tinha lá os meus 12 anos e foi a primeira vez que eu quis pegar um microfone alguma vez na vida para pregar na igreja. Foi que eu ouvi uma frase, graças a Deus o irmão cresceu bastante no Senhor, mas ele disse que tinha um dom, que era um dom que ele tinha claramente, que era de perceber o erro na vida dos outros. Eu acho que todos nós temos esse dom, né? É fácil perceber quando alguém erra. É fácil perceber quando algo está fora do lugar. Mas é difícil admitir que você tirou algo do lugar e você não colocou de volta, não é? Às vezes é difícil a gente querer fazer o que Deus está falando, mas Deus está falando, permanecei, porque eu vou revestir vocês com poder. Muitas vezes a gente pode falar, poxa, legal, mas aonde? Onde Jesus mandou continuar? Em Jerusalém. O que representa Jerusalém? Jerusalém era o local de quê? A adoração, o local da presença de Deus, o local onde estavam as tábuas, onde estavam os mandamentos, e de novo, se é onde estavam as leis de Deus, é onde a gente deve obedecer, onde a gente deve adorar, onde a gente está a presença de Deus. Então, Jerusalém, nesse versículo, representa, permaneçam onde está a presença de Deus, que Ele vai revestir com o poder dEle mesmo. É isso que Jesus estava falando. E muitas vezes a gente pensa, poxa, mas eu vou aceitar Jesus e já... Irmão, se você quer o próximo passo na sua vida, de andar em poder, autoridade, você tem que obedecer e você tem que andar onde está a presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Em todo lugar. Então, por isso que a gente tem que aumentar a percepção. Naquele tempo, Jerusalém representava exatamente a presença de Deus. Aonde estava o templo do Senhor, o local de adoração? Todo Israel ia até lá para quê? Adorar, expiar os seus pecados, né? Para prestar adoração ao Deus único. Mas muitas vezes a gente quer que o poder e a presença de Deus, eles atuem de acordo com a nossa vontade. E por isso que muitas vezes as nossas orações não têm efeito algum. Por quê? Nós estamos no local nosso, o local confortável. E Jerusalém era o local da presença de Deus, mas era um local que estava desconfortável, fora da zona de conforto. Eles não podiam botar o pé na rua livremente. Todo mundo sabia, você andava com Jesus. Você estava lá chorando quando Jesus foi crucificado. Sim, Sofia, eu vi. Muitas vezes é um lugar de desconforto. Por quê? Porque a presença de Deus, ela nos confronta a mudar o que não é o quê? De acordo com a palavra de Deus, em obediência. A presença de Deus, ela hoje, a gente tem um acesso liberado. Ali naquele momento eles tiveram que esperar até Atos 2, quando veio o Espírito Santo. E a gente vai ler esse versículo para terminar e depois a gente vai orar. Eu vou acabar bem cedo a minha palavra, porque eu quero que a gente experimente o poder de Deus, amém? Nesse tempo, eles estavam lá esperando. A gente já teve acesso, nós já tivemos presença. Eu já tive momentos incríveis com o Senhor, por exemplo, na minha casa, no meu quarto. E eu falo para vocês, no meu quarto, no tempo que eu fechava a porta, ainda que eu morava lá com a minha mãe, eu sentia flutuando, eu via coisas,
uma coisa que Deus sempre me mostrava é viajar pelas estrelas, o universo. E falava, olha, tudo isso aqui, mas eu escolhi vir falar com você. Eu escolhi a humanidade. E coisas maravilhosas, mas a presença de Deus, ela se manifesta de jeito diferente quando nós nos reunimos em um quê? Comum acordo. E a gente vai ler Atos 2, versículo de 1 a 4. E aqui diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o poder de Deus ali, 2 pontos, mas aqui dentro desse versículo, 2 pontos. O poder de Deus veio através de dons, de operação de maravilhas, mas também ele veio para que a gente tivesse o conhecimento e a oportunidade do próprio Deus habitando em nós. E a questão do acordo e da vontade e da obediência, que todos ali estavam em quê? Obedecendo aquela passagem que a gente leu primeiro. Permaneceram aonde Deus queria que eles estivessem. Naquele lugar, naquele mesmo mover, no mesmo sentimento. E aquele lugar foi dito por Jesus, permanecei ali. Aonde Deus mandou você permanecer, Teco? Não precisa falar, não. Aonde Jesus tem falado para você permanecer? Aqueles que amam a Deus são aqueles que... Amém. Para que a gente possa ver o mover de Deus, o poder de Deus de forma espetacular, a gente tem que amar Ele. E amando Ele, a gente demonstra como? Amando a palavra dEle. E há algo nisso que é incrível, é que o Espírito Santo, ele não só vem para nos dar poder e autoridade, ele veio para convencer o mundo do quê? Do pecado. Esse é o grande poder que Jesus estava falando. Porque muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas, e em João 16 ele diz isso, versículo 7. Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu e você, esse é o maior poder que Deus pode ter, é agir em nós, para que através de nós, através do amor, através da perseverança no quê? No caminhar com Cristo, nós possamos levar o mundo a perceber que ele está distante de Deus. Ou só eu percebo a indiferença, o julgamento, pessoas cada vez mais distantes umas das outras. Por quê? É falta de Deus, é falta do Espírito Santo. Ou muitas vezes a igreja buscando crescimento próprio. Eu converso com vários outros pastores e vários deles têm um planejamento, sabe qual? Porque daqui a um ano eu quero ter 500 membros. Irmão, isso vem de Deus, o crescimento vem dele. Através da capacidade de cada um, ele vai dar cada um conforme o que ele quer dar. Eu não posso botar isso numa planilha e dizer que isso veio de Deus para mim, porque isso é dele, pertence a ele. Mas o que eu posso cada pessoa que Deus colocar no meu caminho, eu quero amá-las, como Jesus amou. Eu quero demonstrar o poder de Deus. Mas se você não anda num lugar
de obediência. E onde habita a presença de Deus, o Espírito Santo pode até habitar em você, ele pode falar com você, mas ele não vai se manifestar com poder e autoridade. Se você quer poder e autoridade de ver as coisas mudando na sua família, no seu trabalho, se você quer prosperar de forma a não faltar paz, saúde, porque o Senhor cura, amém? Porque o Senhor traz paz, amém? Nós temos que andar no lugar de obediência. Não adianta vir domingo, não adianta vir quarta, não adianta vir sábado, não adianta você ler a Bíblia, conhecer ela toda, se você não colocar ela em prática. Ou você relativizar. Não, esse versículo funciona para mim, esse versículo eu aplico na minha vida, mas esse aqui, ó, está desatualizado, a gente tem que atualizar, né? Eu já ouvi algumas vezes, a gente tem que começar a colocar coisas novas, a gente tem que começar a fazer isso, começar aquilo. Irmão, uma coisa eu sei, eu gosto muito de história, e se você pegar do início da humanidade até hoje, a humanidade não mudou nada. A gente não há relatos de um momento na história da humanidade que tenha ficado paz completa. A gente sempre tem guerras, a gente sempre está em conflitos, armados ou não, guerra fria ou não, a gente sempre tem conflitos. Então o homem, ele é mau por natureza, a gente quer guerra, mas com Deus a gente quer amor. Vou pedir para que essas duas fileiras possam sair, o grupo de louvor, Diogo, acho que ele estava ali, eu pedi para ele preparar uma música. E eu queria te pedir o seguinte, o pessoal do grupo de intercessão hoje pode se preparar também, porque a gente vai se colocar como em Atos, juntos no mesmo local. Alguém aqui foi obrigado a estar presente hoje aqui? Alguém te trouxe a força aqui hoje? Então todos nós concordamos em estar aqui conforme Atos. E nós juntos, vamos fazer o quê? Exatamente o que está dizendo ali. Vamos nos colocar num lugar de obediência. Vamos nos colocar num lugar de busca do Senhor. Vamos buscar agora onde Ele quer que nós estejamos. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje, Ele quer que você esteja aqui. E vamos dar liberdade ao Senhor, o que Ele quer fazer. Desculpa, eu não tinha pensado nisso antes, mas eu vi que estava com pouco espaço aqui. Então, eu queria que você, hoje, como um ato de fé, que a gente viesse aqui na frente, todos juntos, num só coração, como está dizendo no versículo, possamos concordar num lugar de quê? De adoração, Senhor. E vamos todos pedir para que a nossa percepção da presença de Deus aumente, porque a diferença do dia de hoje para aquele dia de Pentecostes, lá, quando Jesus falou aquilo, é que eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam do Espírito Santo, mas nós sabemos. Só que a grande diferença é que muitas vezes a gente anda ocupado, a nossa mente parece aquela linha ocupada, que dá tu. Porque a gente pensa um monte de coisas, e hoje a gente vai se colocar na dispersação do que Deus quer fazer aqui essa noite, amém? Eu sinto que a gente vai buscar a percepção dEle, e aí depois eu vou... Parecia agora, eu falei do telefone, né? Parecia, abrindo a linha. Então vamos nos colocar, eu peço que você venha aqui na frente. A gente vai dar as mãos, você pode abraçar quem estiver ao seu lado, mas nós vamos concordar em um só coração. Nós vamos buscar a presença dEle. Eu vou orar, vocês podem orar. Não precisa fazer um círculo, não, pode aglomerar aqui. Mas se você quer uma percepção maior do poder e autoridade, se você quer uma percepção da onde Ele quer te levar, eu peço que o pessoal da intercessão, os demais presbíteros também estejam aqui atentos para orar, caso seja necessário. E nós vamos buscar a presença de Deus. Gustavo, pode diminuir um pouquinho a luz para a gente, por favor?
e deixar o som um pouco mais baixo. Senhor, queremos a tua presença, Pai. Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais do teu poder, ó Pai. Queremos ver a tua mão agindo em nosso meio, Senhor. Caminhe em liberdade nesse lugar, Pai. Mais da tua presença, Senhor. Mais do teu fluir, ó Pai. Tenha liberdade, Senhor. Estamos aqui em obediência ao teu nome, aquilo que o Senhor nos chamou, Pai. Estamos no local de adoração, Pai. O nosso coração está aberto para ti, Senhor. Te adoramos. Queremos, Senhor, o teu mover nesse lugar, Pai. Mais poder, mais poder. Começa a clamar ao Senhor por mais dele, mais poder. Não precisa ninguém orar por você agora. É só você pedir mais, Senhor. Flua o teu rio, Pai, o teu vento nesse lugar. Teu vento nesse lugar, Pai. Oh, mais, Senhor, da tua presença, Senhor. Mais da tua percepção, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Queremos ver, Pai. Oh, Pai, queremos ver o teu amor. Queremos ver, Pai, a tua presença. Queremos sentir, ó Pai. Abre os olhos espirituais, Senhor, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queremos ver, ó Pai. Queremos permanecer na tua presença. Queremos permanecer na tua presença. Na tua presença, Senhor. Queremos marchar na tua presença, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Tu és santo, santo, santo. Comece a adorar ao Senhor. Queremos estar, Pai, face a face contigo, Senhor. Oh, se você fala em línguas, pode falar em línguas. Se você quer mais do Senhor, peça. Se você quer receber dons, peça. Porque Ele te chamou para pregar libertação, livrar os cativos. Pai, queremos mais poder. Queremos mais, ó Pai. Queremos mudar esse mundo com teu amor. Queremos ser, ó Pai, o teu amor, a tua presença, Senhor. Oh, em nome de Jesus, Pai. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais poder, Senhor. Mais poder. Flua a tua presença nesse lugar. Senhor, vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo sobre a minha alma, que eu não te contenha, que eu não te controle. Quero mais de ti, Senhor. Venha, Senhor, acender a tua chama nos nossos corações, Senhor.
Se você ainda não sentiu nada, não está sentindo, levanta a sua mão se você quer mais. Que alguém perto de você vai orar agora. Quem recebeu, vai orando o irmão que está próximo que quer mais. Porque o Senhor nos chamou com poder e autoridade. Continue com a sua mão levantada se você quer receber mais. Alguém vai te buscar agora nesse momento e vai trazer mais da presença dele. Oh, mais, Senhor, mais, Senhor. O seu amor, não há lugar que eu prefira estar. Mais. Não há lugar que eu prefira estar. Que o seu amor, não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar, Senhor. Não há lugar que eu prefira estar. Não há lugar que eu prefira estar. Que o seu amor. Não há lugar. Mais da tua percepção, Senhor. Mais da tua percepção, Senhor. Mais do teu poder, Senhor. Mais da tua glória nesse lugar, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Vem, Senhor. O seu amor. Mais, Senhor. Mais da tua glória, Senhor. Mais do seu poder, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais de ti, Senhor. Mais poder, Senhor, mais poder, Senhor. Flua, Senhor, o teu rio nesse lugar, Pai. Sopra o teu vento, Senhor, nesse lugar. Mais de ti, Senhor. Percepção da tua presença, Senhor, que passeia neste lugar. O teu amor, ó Pai, que foi derramado a nós pelo teu Filho Jesus naquela cruz. A percepção, Senhor. Se você também precisa de algo como uma cura física, levanta a sua mão. Se você precisa receber algo de Deus essa noite, em especial, levanta a sua mão que a gente vai chegar até você. Se você precisa de uma cura física, se você tem alguém com algum problema, levante a sua mão. E você que está perto e recebeu mais do Senhor, começa agora a colocar em prática. Começa a orar, estender o reino de Deus para quem está do seu lado aí. Se ainda não é suficiente, se você ainda quer mais, peça mais percepção. Senhor, abre agora os olhos e os ouvidos espirituais, Senhor, para que a gente veja, Senhor, a Tua presença, que a gente veja onde o Senhor quer que nós estejamos, ó Pai, que cumpramos com obediência, Senhor, estejamos no lugar que o Senhor quer que estejamos, para que seja liberada, Senhor, cada vez mais poder sobre a nossa vida, Pai. Mais poder, Senhor, para mudar o mundo, Senhor, para conquistar, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, e levar cada um, Senhor, que tem sofrido longe do Teu amor, ó Pai. Derrama a Tua alegria, Senhor, a alegria da Tua salvação, Pai. Transcende agora, Pai. Traz, Senhor, a revelação do Teu Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, Senhor. Flua, Senhor, o Teu rio nesse lugar, Pai.
mais da tua presença, mais da tua presença, mais da tua presença, mais, Senhor, queremos mais, Senhor, queremos mais, Senhor, queremos mais. Começa a clamar, começa a pedir mais do Senhor, mais, Senhor, enche-nos, Senhor, com fogo, Senhor, com fogo, Pai. Queremos mais da tua presença, Senhor, queremos mais do teu poder, Pai, da tua presença, Senhor. Permita sentir o abraço do Espírito Santo, um abraço de amor, que nos leva a um novo entendimento, a dimensão espiritual, onde a gente percebe que muitas das coisas que a gente luta, ou que a gente se irrita, que a gente se chateia, não são absolutamente nada para Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de tudo, Criador de tudo. Leva-nos, Senhor, ao entendimento dos céus para a terra, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa olhar as coisas terrenas, Senhor Pai, conforme Tu olhas, Senhor, das regiões celestiais para baixo, Senhor, aonde a Tua solução é melhor que a nossa, aonde o Teu amor é maior do que o nosso, aonde o Seu poder não há limite.
aonde uma palavra, Senhor, criou os céus e a terra. Oh, mas, Senhor, queremos mais de Ti, mais de Ti. Sim, Pai, queremos mais de Ti, Senhor, para levar o Teu Evangelho, Senhor, o Teu poder, a Tua glória a todos aqueles que necessitam e que esperam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, vem com o Teu fogo. Mais, Senhor, vem com o Teu fogo, a Tua glória. Mais de Ti, Jesus. Se você ainda precisa de algo, uma cura física, emocional, levanta a sua mão. Agora, se você precisa liberar perdão para alguém, se você precisa abrir o seu coração, abra agora para o Espírito Santo. Porque a gente só é capaz de perdoar, a gente só é capaz de liberar perdão, a gente só é capaz de ir para o próximo passo, de passar só de discípulos para discipuladores e de alguém que opera sinais e maravilhas, assim como os apóstolos, quando a gente recebe poder e autoridade de Deus, quando a gente é obediente e a gente está no lugar que Deus mandou a gente estar. Então começa a liberar no seu coração, peça mais do Senhor para que você seja capaz de perdoar o seu pai, o seu marido, a sua esposa, quem te fez mal. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, e a nossa percepção, que essa semana seja incrível, Pai, para cada um que está presente aqui, Senhor, que a percepção a cada momento, a cada palavra, Senhor, seja muito maior, Senhor, muito maior, para que nós possamos, Senhor, sermos exitosos em tudo quanto fizermos. Que a gente possa, Senhor, ter uma semana incrível na Tua presença, Senhor. Andando, Pai, na Tua presença, na Tua obediência e na Tua presença, Pai. É onde o Senhor nos quer, Pai. Venha com mais fogo, com mais poder, Senhor. Queremos mais, Senhor. Sabemos que é só o começo de uma grande história na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos um novo mover, ó Pai. Um novo nível de maturidade, um novo nível de poder e autoridade, Senhor. Que possamos caminhar conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
muito bom sentir a presença do Espírito Santo no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele é real. E quando a gente sente a presença dEle, isso toma todo o nosso ser, transforma toda a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Toda a extensão do nosso ser que foi corrompida pelo pecado é renovada. Então, glória a Deus pela obra dEle, glória a Deus pelo derramar do Espírito Santo. Glória a Deus porque nós temos um Deus que ressuscitou, um Deus real, um Deus presente. E que a gente possa honrar essa presença, né, nesse início de semana, no decorrer de toda essa semana, seja fazendo as tarefas cotidianas, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa universidade, que nós possamos ser o canal do Espírito Santo, o canal de Cristo, espalhando o Evangelho e espalhando a palavra por onde quer que a gente vá, porque esse é o nosso maior chamado aqui. Então, que o Senhor te use nessa semana, no nome de Jesus, que o Senhor esteja capacitando a tua igreja, Pai, a espalhar o teu evangelho, dando ousadia, coragem, intrepidez, Pai, para falar do teu santo nome, apesar das perseguições, das dificuldades, Pai, das contrariedades, Pai, que essa igreja, porventura, vai enfrentar, Senhor. Nos dê mais e mais sede e fome de Ti, de estar na Tua presença, perto, Pai, do nosso Senhor e Salvador, e que nós sejamos esse canal de bênção para o mundo, que a igreja seja esse canal de bênção para o mundo da Tua palavra, que nós não vivamos, Pai, somente para os nossos interesses, para as nossas carreiras, mas que nós vivamos para Ti, para espalhar o Teu santo evangelho, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais aquilo que o Senhor quer fazer no mundo, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para viver uma vida de comodismo. O Senhor não nos chamou para viver uma vida contentados, Pai, com pouca coisa. Mas o Senhor nos chamou para viver uma vida onde nós veremos o Teu reino dos céus vindo cada vez mais e progressivamente. Capacita-nos, Senhor. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a união e a consolação do Espírito Santo esteja sobre essa igreja Verbo e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Nos leve de volta para casa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te vejo domingo que vem. Lembrando a vocês que vai ter um lanche lá em cima para vocês que quiserem estar em comunhão conosco. Então a gente se vê lá em cima para nós estarmos. Quem quiser, nesse espírito ainda de ministração, quem precisar de uma oração, de uma cura, de uma palavra, a nossa equipe de ministração estará aqui, amém? É só vocês virem à frente. E de novo, reiterando, teremos o lanche lá em cima, amém? Vejo vocês no domingo que vem. Vão com Deus.